O Bitcoin fez uma subida extraordinária e passou da casa dos US$ 60.000, mas parece que as pessoas não ligaram muito dessa vez. Foi uma coisa bastante diferente dos ciclos passados, quando você acompanha há mais tempo, né? Eu acompanho desde 2016, não faz tanto tempo assim, mas eu percebi um comportamento muito diferente em relação a buscas, a pesquisas, né? A pessoas perguntando. Às vezes eu lembro claramente que nos ciclos de 2017, naquela subida a quase US$ 20.000, que bateu 20 mil no topo, ou até em 2021, 2022, né? Quando chegou ali aos 69 mil, que foi a máxima histórica do Bitcoin, está próximo do que nós estamos agora no momento. Mas eu vi uma euforia muito maior. Você vê familiares perguntando, você vê taxistas investindo, um monte de gente falando sobre o mesmo assunto, uma busca generalizada no Google para ver como comprar Bitcoin, como fazer, e até as pessoas que acompanham há mais tempo ficam até irritadas, né, para você ter tamanha demanda por uma coisa que está justamente super caro, digamos assim, e falo, pô, quando estava 18 mil ninguém falou nada, mas agora quando está 60, todo mundo quer se achar o expert de Bitcoin. Então fica mais ou menos esse tipo de clima, só que não foi o que aconteceu. É algo muito estranho, uma subida completamente silenciosa, que fica um pouquinho estranho. Por que isso está acontecendo, né? Por que os parentes agora não estão enchendo o saco para comprar, e por que não está tendo uma euforia maior do que deveria estar, sendo que é somente a segunda vez que ele passa de um patamar de 60 mil, como ele passou agora. E eu quero trazer aqui, obviamente que eu não sou dono da verdade de forma alguma, mas eu quero trazer sempre a parte macroeconômica, as forças que podem, que estão atuando nesse momento e que podem sim influenciar o que está acontecendo, para que você entenda, talvez numa visão um pouco diferente do que se fala por aí, porque para mim não é o preço que importa, mas sim as forças macroeconômicas, para que você possa ter uma informação melhor e uma educação macroeconômica e financeira. Então é o seguinte, eu queria falar sobre duas razões principais, uma macroeconômica e outra sobre a própria população. Então, quando você vê, recentemente nós tivemos o ETF, né, do Bitcoin, que é uma sigla para Exchange Traded Fund, ou seja, a partir de agora, nos Estados Unidos, você teve a abertura de fundos de investimento que se expõem ao Bitcoin, né? Não é que uma instituição, a partir de agora, ela compra Bitcoin direto, né? Mas ela pode se expor ao Bitcoin por meio da ETF, né? Já existia o mercado futuro, o Bitcoin Futures já existia antes, mas é um pouco diferente, são contratos de 3 meses, etc. Tem um lag muito grande. Aqui seria o spot, que é o preço mesmo de mercado, e aí era exatamente o que todo mundo esperava há anos, que acabou acontecendo, para notícia boa de alguns, não para outros, né? Quem gosta do Bitcoin fora do sistema não gosta muito das instituições se envolverem com isso, que seria o dinheiro da liberdade de todo mundo, ou o pessoal quer que tenha essa adoção, porque aí você começa a ter um volume muito maior financeiro que possa trazer mais pessoas para conhecerem o Bitcoin, por dar mais segurança ao investidor, digamos assim. E aí cada um acredita por um motivo, não estou aqui para especular qual que é a minha opinião, que eu acho certo ou errado, mas sim quais são as forças que estão regindo, baseado no que está acontecendo agora. Então o ETF ele mudou bastante o jogo, porque quando você estuda sobre como funciona a aposentadoria nos Estados Unidos, você tem corretoras, né, que a gente chama de broker-dealers, que vão permitir com que as pessoas façam aposentadorias, sejam privadas por meio dos seus empregadores, que a gente chama de 401k, ou eles façam uma conta individual de aposentadoria, que a gente chama de IRA, ou Individual Retirement Account, né? E quando você tem essas contas, geralmente os americanos eles estão expostos a vários mutual funds, que tem ali exposição em ações, em títulos, bonds, etc. Você faz uma carteira diversificada, cada um tem um tipo de exposição diferente, e aí pela primeira vez você pode incluir aí um mutual fund ou um ETF que esteja atrelado ao Bitcoin. E a própria Fidelity, que hoje é número 1 nos Estados Unidos em aposentadoria, ela colocou no portfólio dela mais ou menos 1% como recomendação quando você usa, né, o investimento passivo, que é uma coisa
coisa muito corrente nos Estados Unidos, que na minha opinião é bastante tenso, né? Porque você não pensa muito o que vai fazer, mas quando você coloca no investimento passivo como conservador, eles recomendam 1% de exposição no ETF de Bitcoin, que eles mesmos fizeram, né? Acho que eles mesmos têm um desses ETFs. Então isso acabou mudando muito o jogo, fez com que milhões de dólares fossem entrando nesse mercado, mesmo que a pessoa não saiba necessariamente que ele está exposto ao Bitcoin. Isso é muito importante você saber disso. Nem todo mundo que se expõe ao Bitcoin sabe que tem essa exposição. Isso é uma realidade. Agora, o institucional começou a participar muito mais nos Estados Unidos. Por outro lado, isso traz uma segurança jurídica muito maior. Então, a partir do momento que existe um reconhecimento da SEC, né, da SEC americana, você começa a jogar o jogo e traz sim uma segurança maior, pelo menos para as pessoas, o retail que a gente chama, né, que são as pessoas físicas, para elas poderem investirem, porque aí não se trata de uma coisa tão fora do sistema assim, mas se instituições fazem, talvez eu também possa fazer e ter uma exposição de forma segura. Então, mais ou menos esse é o pensamento. Isso pode ser positivo, pode ser negativo, cada um pode ter sua opinião, mas é mais ou menos assim. Só que é claro que você também tem um contexto fora dos Estados Unidos, que é o contexto macroeconômico. Então, quando eu falo do milkshake, da teoria do milkshake do dólar, do Brent Johnson, que eu falo muito nesse podcast, você tem o dólar como o centro ali das coisas, e os países precisam de acesso a dólares, né? Eles estão cada vez mais endividados, mas nas suas próprias moedas, e o enfraquecimento delas faz com que elas não tenham poder de compra para poder voltar para o jogo. E aí o mercado americano acaba sendo um refúgio para você poder ter algum tipo de título em dólares para você manter o seu poder de compra e se proteger do seu próprio risco, do seu próprio país fora dos Estados Unidos. Então isso veio trazendo uma liquidez, ele vem trazendo uma liquidez para os Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos tenham um grande problema, né? Eu falei sobre isso no capítulo 117, você pode ver um pouquinho mais do que eu estou falando. Só que por que isso tem a ver com o Bitcoin? Porque o Bitcoin ele vem tendo um comportamento muito parecido com ações, né? Então, e a gente está vendo que o mercado de ações nos Estados Unidos está naquelas all-time highs, né? Tá nas máximas históricas, todo mundo falando da Nvidia, como algumas ações estão segurando todo o mercado, todo o index, né, do S&P 500, mas isso não vem somente de uma demanda americana, isso vem de uma proteção buscada por entidades fora dos Estados Unidos para ter uma exposição em qualquer tipo de título, qualquer tipo de bond ou qualquer coisa, um instrumento de investimento que esteja indexado em dólares para se proteger. Isso acaba criando toda uma força de uma enxurrada de dólares que voltam para os Estados Unidos e que acabam indo para esses mercados. E o Bitcoin acaba sendo pego por tabela. Então é uma segunda força que também contribui para esse tipo de movimento e vem contribuindo ao longo do tempo, principalmente quando você pode ter uma exposição estrangeira a um ETF de Bitcoin. Buscando um mutual fund dentro dos Estados Unidos, né, sendo o maior mercado financeiro do mundo hoje. Então, quando você pensa mais ou menos nessa forma e sai um pouquinho da caixa, você percebe que coisas estão acontecendo ao redor do mundo, países estão tendo uma série de dificuldades. Você vê forças deflacionárias, ativos perdendo valor e você tentando buscar algum tipo de retorno em algum lugar. E os Estados Unidos voltam a ser aquele porto seguro, não somente para os bonds, mas também para as ações e também, querendo ou não, para o Bitcoin, pegando por tabela, principalmente pelo ETF, mas também pela compra de cripto mesmo, que hoje cresceu muito, né, na parte institucional. Antigamente você não tinha como fazer isso de forma segura. O próprio Michael Saylor, né, que hoje é o maior detentor de bitcoins público do mundo, ele justamente falava a dificuldade que ele tinha de comprar 10, 15 milhões, não conseguia fazer isso, né? Então você tinha que ter um contrato específico, demorava meses e o Bitcoin já tinha uma volatilidade gigantesca. Hoje você consegue fazer compras institucionais, tem a Coinbase permite você fazer isso, a Kraken permite você fazer isso, a Gemini permite você fazer isso, entre outras que você vê hoje nos Estados Unidos. Então você tem uma série de possibilidades hoje em dia para que instituições possam fazer isso, né? Só que para aquelas que são extremamente regulamentadas e não podem comprar o Bitcoin em si,
elas podem sempre se expor ao ETF. Então, mesmo que para as pessoas físicas isso não importe muito, porque talvez você não queira, você na sua casa não esteja interessado no ETF, que você pode simplesmente ir lá na Binance e comprar o seu próprio Bitcoin, né? Por que isso vai fazer diferença? Mas é aí que está a diferença, é como legalmente você se expõe tendo uma proteção jurídica nos Estados Unidos, e isso sim afeta o preço, independente de você ser um investidor pequeno ou não. Agora tem um outro fator que acho que as pessoas esquecem de considerar, é a dificuldade financeira das pessoas. Nós estamos numa situação muito diferente de antes, onde você tinha pessoas buscando investimentos, né, formas de ficar milionário. Procurando vários tipos de especulação, porque você tinha uma certa renda adicional que estava ali, que estava sobrando, né? Em 2017 era o caso, em 2021, mesmo com uma injeção artificial de dinheiro, né, após a economia entrar aí numa pane, depois da pandemia, você teve um excess capital, né? Então, você tinha uma grana extra que você queria fazer alguma coisa com ela, e muitas pessoas pegaram essa grana e investiram e colocaram em Bitcoin. Então você tinha uma pressão muito grande do varejo, do retail, né? Hoje isso literalmente sumiu. Você tem pessoas com 2, 3 empregos, não dão conta nem de pagar o supermercado, quiçá eu ter algum dinheiro sobrando para comprar Bitcoin. Então, e olha, chorando, adoraria poder entrar, seria uma demanda mesmo assim reprimida, mas você percebe, pelo menos empiricamente, que aquela demanda online de as pessoas falando, você procura até no Google, você vê no Google Trends, se as pessoas estão buscando mais por isso, e não é o caso, está com uma busca extremamente baixa, mas de repente o preço foi para 60 mil. Então realmente nós estamos em tempos muito diferentes e muito interessantes também, levando em consideração que nós temos o halving que está perto de acontecer agora em abril, e que faz com que assim, existe um certo ciclo que acontece normalmente, mas ele está um pouco diferente de antes. Então você alcançar um all-time high perto ali, semanas antes disso acontecer em abril, é uma coisa que não é muito comum, né? Se você compara com os ciclos passados, geralmente tem uma queda que é muito esperada, baseada nos ciclos passados, né? Claro que a história não prevê o que vai acontecer no futuro, longe de mim tentar prever o que vai acontecer no futuro, mas você tem realmente um caso muito interessante para se avaliar agora. E outra coisa que também é interessante você colocar na sua análise macroeconômica é o fato de que o Bitcoin, apesar dele não ter atingido ainda as máximas históricas nos Estados Unidos, ele atingiu a máxima histórica em vários países, inclusive a China, a Nigéria, o Vietnã, Bangladesh, vários outros países que têm em comum uma moeda local mais fraca. Então isso dá um sinal de que você tem sérios problemas internos, que é justamente o milkshake do dólar, onde aqueles países estão tentando de qualquer jeito fazer algum tipo de proteção, um hedge para eles mesmos, para o seu problema, para o seu possível problema de hiperinflação local. A própria Argentina fez um movimento de abertura de capital para isso, né? Imagina você poder comprar um apartamento com Bitcoin, fazendo isso legalmente na Argentina. Então isso vai permitindo os países terem uma forma, algum tipo de colete salva-vidas. Então mesmo que os críticos do Bitcoin não é dinheiro ou o Bitcoin não é uma reserva de valor, o que vai definir não é a minha opinião, a sua opinião, é o que a somatória do mercado vai fazer com esse ativo, independente do que você acredite ou não. E isso são fatos, isso vem acontecendo, e muitas vezes, principalmente na China, quando você tem hoje um controle de capital muito grande, né, literalmente a proibição de fundos liquidarem em determinados horários, ou vendas, você dá um short em alguma ação no momento da abertura, do fechamento, ou mesmo a convertibilidade para dólares em alguns momentos, fechando o mercado de Forex para pessoas que queiram sair, né, tentando entrar no mercado internacional. O Bitcoin acaba sendo visto como uma das formas, uma saída de escape para você tentar fugir disso. Você vê chineses usando VPN para tentar comprar fora dos Estados Unidos, pegando uma segunda nacionalidade em Nauru, algum outro país, para passar no processo de KYC para legalmente poder tentar mandar dinheiro para algum lugar
para poder se expor ao Bitcoin e fugir com capital o mais rápido possível. Então são coisas que estão acontecendo em vários países que às vezes a gente não acompanha tanto, porque a nossa própria economia, seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde você esteja me ouvindo, não está passando por esses problemas. Mas a situação na Nigéria, por exemplo, é muito diferente e faz com que você tenha quase uma obrigatoriedade de partir para algum tipo de sistema que vai poder ser um bote salva-vidas nas suas finanças, né? Na sua poupança. Então é muito interessante você ver que às vezes tem pessoas que podem estar ficando milionárias nesse exato momento fazendo arbitragem, né? Se um país você tem a máxima história, que nos Estados Unidos ele está mais barato e você tem como fazer a compra em um lugar e a venda no outro, você vê isso acontecendo para equilibrar o mercado. Então você tem uma arbitragem que vai trazendo e vai pressionando o preço do Bitcoin, justamente porque o preço do Bitcoin fora dos Estados Unidos pode estar maior do que o preço dentro dos Estados Unidos. Então são várias forças, várias contracorrentes macroeconômicas que fazem com que seja seja fascinante a situação onde a gente está agora, mas impossível de prever o que vai acontecer, muito menos isso aqui seja algum tipo de recomendação de investimento, mas é importante você entender os motivos por trás do que está acontecendo, as narrativas que você vê por aí para você poder interpretar cada vez melhor. Então eu espero que esse capítulo possa pelo menos te dar um pouquinho mais de ferramentas para você interpretar e tirar suas próprias conclusões e você ficar cada vez mais preparado nas suas próprias decisões.